Momento Jurídico no Família Verzola recebe o espaço onde a informação vira poder, a dúvida vira esclarecimento e a justiça fica ao alcance de todos. Prepare-se para entender, se posicionar e agir, porque quem conhece seus direitos faz valer a sua voz. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou advogado previdenciário e atuo na área jurídica de previdência social há mais de 10 anos e integro os quadros do Machado e Martins Sociedade de Advogados. E vou dar uma dica de ouro para vocês. O momento atual, nós vamos falar sobre limbo jurídico previdenciário. O que é o limbo jurídico previdenciário? Aquele momento em que a empresa olha para você e fala, você não pode trabalhar, e você passa por perícia INSS e fala assim, ó, você pode trabalhar. E aí entra na famosa limbo jurídico, porque a empresa entende que o INSS deve pagar e o INSS entende que é a empresa que deve pagar. Afinal, quem que deve pagar, né, doutor Felipe? Exatamente. Nesse caso, quando acontece essa situação, temos essa dúvida, né, que vira e mexe no escritório aparece, né? E o que acontece? A obrigatoriedade, nesse caso, de pagamento é da empresa. Por quê? Se teve a alta do INSS, você se disponibilizou pela empresa e a empresa, o médico do trabalho da empresa, né, no ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, definiu que você não está apto, a empresa que deve pagar. Só que muitas vezes isso não acontece. A grande maioria das vezes a empresa se nega a realizar esse pagamento, né, contínuo do salário, sendo necessário processar a empresa. Né, doutor Gabriel? Então, assim, se você tem essa situação em que você está sem receber, porque o INSS te disse que você pode, a empresa te disse que você não pode trabalhar, saiba que existe uma solução jurídica para o seu caso, procure imediatamente um advogado da sua confiança, porque com certeza você tem direito a recebimento. Então, assim, essa, né, doutor, é a nossa dica de ouro do momento. O seu caso tem uma solução, procure um advogado. De sua confiança. Alô Franca, alô vocês amigos da região, sejam todos muito bem-vindos. No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, pessoal, aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. E é sempre muito bom lembrá-los, né, pessoal, que você também sintoniza a gente através das nossas mídias sociais e também através do nosso canal do YouTube. É isso mesmo, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 18 anos, sempre trazendo convidados especiais e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês que sempre nos acompanham, né, pessoal? E nesta série de boas reportagens que a gente apresenta todas as semanas para vocês, pessoal, hoje estou trazendo mais uma. Mês dos advogados, agosto, mês da advocacia. E nada melhor do que trazer hoje aqui nos nossos estúdios para a gente fazer um bate-papo legal e bem informativo esta equipe de profissionais da área jurídica, que é a equipe do escritório Machado e Martins Advogados, compostas pelo Dr. Gabriel Machado dos Santos e também pelo Dr. Felipe Martins Vaz. Na oportunidade, eles vão contar um pouquinho da sua trajetória na área jurídica e debater um pouquinho da sua grande especialidade, que é a área previdenciária. Primeiramente, eu quero saudá-los. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Alegria imensa recebê-los aqui em nosso estúdio hoje, para a gente debater um pouquinho do trabalho de vocês. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, agradeço. Eu quero cumprimentar o nosso querido âncora, né, neste momento. Quero cumprimentar também toda a audiência com um excelente dia, tarde, noite, independente do horário que você esteja assistindo. E para nós é uma honra estar aqui com você hoje para fazer esse bate-papo. Alegria toda minha recebê-los. Como vai, doutor Felipe? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Quero saudar, né, todos os telespectadores aqui, o senhor também que está conduzindo essa entrevista aqui. É muito gratificante ter esse convite, né, de contar um pouco a nossa história, contar um pouco do nosso entendimento jurídico. É sempre muito bom estar recebendo grandes nomes da área jurídica de nossa cidade. A gente sabe que vocês são conceituadíssimos, principalmente na área previdenciária, e hoje vai estar debatendo um pouquinho com a gente aqui dessa área tão legal para a gente informar melhor os nossos amigos telespectadores sobre a área previdenciária. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto que a gente vai falar hoje, gostaria primeiramente que você se apresentasse um pouquinho, Dr. Gabriel, falando primeiramente um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho da sua trajetória, quando começou a área jurídica. Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, sou natural de Franca mesmo, sou aqui da cidade. Comecei muito cedo, na verdade, a trabalhar, porque como todo bom francano, antes de ingressar na área jurídica, eu trabalhei em fábricas. Certo. Então, eu sou um oriundo da fábrica. Durante meu tempo de faculdade, estudei bastante, mas também trabalhei muito. Trabalhava de manhã, estudava à noite, então, assim, foi bastante corrido, mas graças a Deus
Ingressei na área jurídica muito com inspiração em algumas pessoas. A minha esposa já era advogada quando eu a conheci, então ela foi uma grande inspiração para mim. Além da minha esposa, eu tenho um padrinho, né, que é de São Paulo, que ele também é advogado. Tenho inspirações em primos, enfim. A minha família tem bastante gente da área jurídica, mas eu acho que a principal inspiração mesmo foi a minha esposa. E como todo bom francano, oriundo da fábrica de sapato, mas hoje advogado, hoje atuante, e já estamos aí nessa batalha. O escritório existe há 16 anos, mas eu mesmo estou nessa batalha há mais de 10 anos já. Legal. E onde você se formou, doutor? Eu me formei na Unifran. O nosso papo ali na Unifran foi uma situação onde, depois de formado no ensino médio, eu pensei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque é a hora da decisão, eu trabalhava em fábrica já, e precisava dar um destino e um rumo, e aí eu não me preparei, confesso, porque estudei no SESI durante muitos anos, mas o meu ensino médio foi feito em escola pública, e não me preparei mesmo para fazer faculdade, mas aí a vida te obriga, né? Falar o que você vai fazer, como vai ser. E aí eu tomei a decisão de fazer o direito, então eu fui para o direito, fiz na Unifran e graças a Deus estamos até hoje. Legal. Doutor Felipe, agora eu gostaria de abrir o espaço para você contar um pouquinho da sua trajetória. Com certeza. Diferentemente do Dr. Gabriel, que viu no direito uma oportunidade de crescer na vida, né? Assim, algo que não foi pré-determinado, comigo, a minha mãe, desde a minha infância, basicamente falou, ou você faz direito, ou você faz direito. Não teve escolha. Não tive muita escolha. Mas assim, nunca tive vontade de fazer outras faculdades também. Sempre tive esse direcionamento, então é algo que foi mais fácil para mim. Então sempre me preparei, estudei, né, para alcançar o título de ser advogado, e aqui estou eu. Fiz faculdade na Faculdade de Direito de Franca, ok? Sou formado lá, sou muito grato pela faculdade, é uma faculdade aí de renome, né? Conhecida no Brasil inteiro, então é muito legal ter meu diploma de lá, basicamente. E é isso, a minha trajetória se resume basicamente exatamente nesta apresentação. Maravilha. Conta pra gente agora, pessoal, como que surgiu essa parceria de vocês aí? Claro. O Felipe é meu enteado. Ah, legal. Inclusive a mãe dele é a minha esposa. Olha só que legal. Então, estamos em famílias. Na verdade, o escritório surgiu através da minha esposa, já era advogada. Certo. Tudo, né? E aí eu já estava no 4º ano de Direito, ela trabalhando em fábrica, falou, vamos montar um escritório, vamos fazer tudo mais. Então, o escritório surgiu então no ano de 2013, se eu salvo o melhor juízo. E só que minha esposa já era advogada, então aos 16 anos, na verdade, antes de ser advogada, ela era secretária de um escritório, então a vida inteira dela foi dentro de um setor jurídico. E aí casados e tudo mais, ela falou, vamos montar um escritório, sai da fábrica, vamos seguir a vida. Aí surgiu então a oportunidade da gente montar o escritório e estamos aí até hoje, então minha esposa, meu enteado, então é assim que surgiu a parceria. Legal, qual é o nome da sua esposa? Heloísa. Então podemos dizer que a doutora Heloísa foi a grande referência aí para vocês aí, para entrar nessa área jurídica, né? Sim, sem dúvidas. Legal. E me fala, direito previdenciário, como que surgiu assim, esse interesse pela área previdenciária de vocês? O que eu falo? O direito previdenciário, na minha vida, ele tem bastante conexão. Primeiro porque quando novo, eu morava de frente para casa dos meus avós. Então, teve uma conexão já com o pessoal mais velho. E a gente acaba estudando, sem conhecer muito, acha que o direito previdenciário é voltado só para eles. Então, foi uma área que me interessou. A minha esposa também já atuava na área previdenciária. E também eu trabalhei durante 3 anos no Centro de Convivência do Idoso, ali no Leporace. Então, eu via muito ali a dificuldade do pessoal da terceira idade. Eu via muita necessidade de um amparo, de alguém que defendesse eles. Então, assim, eu falei assim, bom, vamos unir o útil ao agradável. Minha esposa já tem uma expertise na área, eu já amo essa área, como eu disse, assim, por referências pessoais, igual o meu avô, a minha avó, e também trabalhava ali. Eu falei, bom, será que é isso? E aí eu comecei a estudar e apaixonei. Aí não teve jeito. A paixão pela área entrou nas suas vidas. Exatamente. Então, a decisão foi fácil, para ser muito sincero. Que legal. Me fale agora, doutor Felipe, qual que foi as maiores dificuldades no início da carreira ali? Eu sei que todas as áreas têm suas dificuldades, né? Mas conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou recém-advogado, né? Então, assim, ainda estou passando, de certa forma, com essas dificuldades. Trabalho já na área há bastante tempo, porque ali
na época da pandemia, em 2020, bem no início ali, foi quando eu passei a trabalhar no escritório. Então, no escritório eu já tenho aí 6 anos, né, de trajetória labor, de trajetória jurídica, né? jurídica. Mas como advogado, eu sou recém-advogado. Eu acho que a principal dificuldade assim que eu tive até hoje foi na minha primeira audiência. A minha primeira audiência foi um caso assim bastante complexo na cidade de Ribeirão Preto. Não é aquele mito que muita gente diz que a primeira audiência geralmente é uma audiência trabalhista que só vai falar se tem acordo ou não. No meu caso não foi. Foi diferente. Exato. Foi uma audiência lá que eu tive que portar como advogado, ouvir as testemunhas, né, fazer perguntas. E nesse caso específico tinha uma testemunha da outra parte, né, na verdade do juízo, que é algo incomum na área previdenciária, porque geralmente só são ouvidas as testemunhas da parte autora, que é quem nós defendemos. Nesse caso, teve essa testemunha que contrapôs o nosso caso, né? Então foi algo assim bem complicado, serviu de aprendizado, com certeza. E, assim, foi o caso mais assim complicado que eu tive até hoje. Perfeito, perfeito. Doutor Gabriel, me fale agora, como vocês conciliam a rotina familiar com a rotina profissional, está atuando sempre ali em família, podemos dizer assim? Uma das marcas do escritório, assim, já para justificar a resposta, é que a gente trabalha muito buscando a excelência. Tanto que temos escritório na Cidade Franca, na cidade de Ribeirão Preto, mas nós temos um atendimento a nível nacional, porque hoje está tudo online, né? Então, tem atendimento no Brasil todo, né? E aí o que eu costumo dizer assim, mais preocupado do que da onde é o advogado é se ele tem qualidade para lhe atender. Por quê? Porque, um exemplo, se eu atuar num caso em Campinas, onde eu não tenho unidade física, e lá eu vou ter que entrar com o processo na cidade da pessoa, então mais preocupação do que isso é buscar a excelência acima de qualquer coisa e tudo mais. Então, no nosso ambiente familiar, nós trabalhamos, vou falar a verdade, nós trabalhamos 24 horas por dia. É o tempo todo falando de casa, é o tempo todo vendo questões do escritório, até porque, assim, os sócios somos eu, a doutora Luiz, que é minha esposa, e ele. Então, assim, nós o tempo todo estamos trabalhando e buscando a excelência, buscando o melhor atendimento, a melhor estratégia, qual será o próximo passo. Então, assim, conciliar porque são 3 apaixonados, né? Então, assim, como diz um filósofo, né, que eu não me recordo não, fala assim, o direito é uma guerra de paixões. Então, como são 3 apaixonados pelo que faz, então é fácil, porque além de fazer o que a gente ama, a gente é pago para fazer. Isso é o melhor cenário possível. Então, conciliar dentro de casa esse ambiente familiar e profissional é tranquilo, porque os 3 têm um objetivo em comum, que é oferecer o melhor atendimento e a melhor qualidade do serviço. Então, como os 3 estão no mesmo propósito, são 3 apaixonados por que faz, trabalhamos 24 horas por dia e essa é uma realidade. Muito bom, que bacana. O advogado por si só, né, pessoal, ele carrega a responsabilidade da vida das pessoas, Com certeza. seja lá em qual área de atuação ele for atuar, né? Agora, como vocês lidam com essa responsabilidade tão grande assim, pessoal? Então, a responsabilidade, eu acho que é algo que nós vamos acostumando, né? É algo próprio da profissão, não tem como se separar. Certo. Então, com o tempo, com o atendimento dos clientes, com a presença sempre no fórum, na Justiça Federal, é algo que nós vamos acostumando, assim, e não tem muito o que fazer. Certo. É viver, deixar acontecer. Eu tenho uma situação própria minha que eu sou muito ansioso. Então, bem no começo, quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu me preocupava muito em relação a isso. Por exemplo, perder um caso, a gente tem responsabilidade, né, quando acontece isso, só que nós não temos muito controle, porque depende de um perito, de um juiz, então são coisas que fogem das nossas mãos. Mas eu ficava falando pro Dr. Gabriel, pra doutora Heloísa, nossa, que pena, eu ficava remoendo isso, ficava triste por conta do cliente, mas é algo que com o tempo, né, como eu disse, já são 6 anos aí trabalhando, vivendo isso todo dia, 24 horas por dia, como o doutor falou, com o tempo eu fui me acostumando e agora sim, eu não deixo de sentir, porque se a gente tá cuidando do caso do cliente, nós fazemos como se fosse nosso mesmo, a gente tem um sentimento ali que é algo que a gente está fazendo pra gente, para fazer da melhor forma possível, mas eu consigo entender agora a divisão. Perdi, paciência, aconteceu. Faz e parte, vida né? que segue, né? Mas a gente sempre presta tudo pro cliente, mostra para ele o que aconteceu, explica tudo o que aconteceu e tenta fazer da melhor forma possível, que mesmo um caso negativo, a gente não gosta de deixar o cliente insatisfeito e
e que ele possa retornar ao escritório em algum momento, né? A situação principal dessa é que a gente costuma falar assim, vocês vão observar que nós somos bem transparentes, porque a maioria pode sentar e contar só coisas maravilhosas, só coisas extraordinárias, mas nós tentamos ser o quanto mais transparente possível. Então, assim, a gente observa muito que a área jurídica é feita de super-heróis, e esses super-heróis não existem. Então, assim, com relação a essa questão como é que diz, da responsabilidade, é inerente. A profissão do direito, como eu falei, não é uma profissão de covarde. Então, se a pessoa tem medo de ter responsabilidade, ela escolheu a profissão errada. Correto. Primeira coisa, então ela tem que saber lidar com isso. E ao mesmo tempo de você ser confiante, óbvio, e ter essa responsabilidade, é o trabalhar com excelência. Por quê? Se depois de tudo que a gente fez, de toda a estratégia que a gente montou, de todo o caso ser apresentado, mesmo assim não obteve o resultado esperado, significa duas coisas. A primeira é que o cliente realmente não tinha direito. E aí, se o cliente não tem direito, não tem como fazer muita coisa. Mas o que é o mais importante, que eu sempre deixo claro nos nossos clientes, para o nosso escritório e tudo mais, é que eles podem ter certeza absoluta que se eles tivessem direito, teria sido reconhecido. Por quê? Porque no que dependesse do advogado, pelo menos eu sou uma pessoa extremamente competitiva, porque o direito, quem não gosta de vitória, não deveria fazer também faculdade de direito e ser advogado. Então, assim, por ser competitivo, eu odeio uma derrota. Então, eu não gosto da derrota, mas a gente sabe que, independente do resultado que a gente não controla, porque depende de um outro para estar julgando, a gente apresenta os fatos, apresenta o direito, mas é um terceiro que vai julgar, que é o juiz. E a outra parte vai fazer a mesma coisa, apresentar os fatos e os direitos que contrapõem. Independente de qualquer coisa, o melhor do escritório, o melhor que a gente estava disponível foi entregue. Então, assim, até por isso que a gente tem um êxito e uma taxa de êxito muito grande, né, nos nossos processos. Nós temos um diferencial também de ter resultados bem expressivos perto dos casos que a gente atua, justamente porque somos especializados e não é só no nome, nós realmente somos especializados e damos o nosso melhor sempre. Olha que bacana, hein, pessoal? O primeiro bloco aqui do nosso Família Versola Recebe, com esses dois grandes ícones da área jurídica aqui da nossa cidade. Vou para o intervalo comercial, volto na sequência com a sequência do Família Versola Recebe. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Pra quem quer aprender, desenvolver, a CIF é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra CIF e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a CIF é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra CIF e seja associado. A CIF, conectando e desenvolvendo empreendedores. Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui.
Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto... Pessoal, quero fazer um convite especial para vocês que nos acompanham aqui no Família Verzola Recebe. Venha conhecer a novíssima loja do Portal das Joias. Vocês vão se surpreender com tamanha variedade de joias para mamãe, para o papai, para a filha, para o filho, para todas as idades. Você encontra um leque de variedades aqui no Portal das Joias. Anéis, brincos, pulseiras, relógios, perfumes também agora você encontra. Enfim, uma grande variedade, né, Polaco? Para a família toda aqui no Portal das Joias. A gente buscou um espaço maior para dar mais qualidade para a família francana, para a região. Estamos aqui de braços abertos, sempre recebendo vocês, que sempre apoiou a gente. E com bastante opções em prata, ouro, folhado, semijoias, aço cirúrgico, correntarias, pulseiras, aliança de casamento, aliança de noivado, aliança de namoro, perfume, começando com perfume árabes também, num preço ótimo, preço de fábrica, muito relógios, num preço bom. E estamos aqui para atender toda a família, tem 12 vezes no cartão. Esperamos aí vocês, como sempre, né, prestigiando a gente aqui. Pensou em joias, pensou Portal das Joias, né, pessoal? Você que acompanha a gente sabe que eu dou essa dica especial. Joias é no Portal das Joias, você encontra uma grande variedade, preço especial, qualidade que é o principal e aquele atendimento diferenciado de uma equipe super simpática para receber a todos vocês. E agora, como eu falei na abertura do vídeo, loja novíssima, 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 ampla, bonita, com muita variedade. Vem acompanhar, Portal das Joias. Tá na tela, endereço, telefone e muito mais, né, Polaco? Muito mais, sempre esperando vocês aqui. Venha conferir, pessoal. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Professor Gabriel, agora eu gostaria de entrar numa área da aposentadoria especial, né? Gostaria que você falasse pra gente o que é a aposentadoria especial. E parece que eu ouvi falar qualquer coisa, que teve uma mudança aí no STF, algumas coisas assim. Gostaria que também você falasse um pouquinho para informar os nossos telespectadores. Claro. Nessa matéria, como um bom trabalhador de fábrica que eu fui, eu fiz meu TCC sobre aposentadoria especial. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi apresentado sobre o tema porque Cidade Franca é industrial. Então, certo. Eu sabia que eu ia atuar aqui na cidade e tudo mais. O que é aposentadoria especial? Eu vou falar a grosso modo porque existem conceitos diferentes. Aquela pessoa que recebe insalubridade, aquela pessoa que recebe periculosidade. Então, assim, existem riscos químicos, físicos e biológicos. Químicos são os produtos químicos, físicos é ruído, calor, frio, temperaturas anormais. Então, assim, aí você entra nos riscos físicos e tem o ruído é o barulho, né? Certo. E tem o biológico, que é aquele que trabalha com parasitas, com micro-organismos vivos. Então, em ambiente hospitalar, coleta de lixo, enfim, todas essas questões, o que a legislação diz que aí entra a aposentadoria especial? Ela diz que a pessoa se aposenta se ela comprovar a exposição por 25 anos apenas. E aí, qual que é o grande X da questão do STF, que foi uma maravilha para nós, até que fim, né? Alguma coisa boa. Vamos falar assim, até que fim veio uma decisão boa. Favorável aí, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, eles começaram a exigir uma idade mínima. Aí ficou num debate, pode exigir idade mínima para quem está exposto a risco, ou seja, químico, físico e biológico, que também entra o perigo em muita situação, ou não, posso exigir ou não. O STF veio julgando, falando que não pode ser exigido. Então, todo mundo que fez planejamento, todo mundo que estava próximo a se aposentar, falava, bom, já tenho os 25 anos, agora eu tenho que aguardar da minha idade, porque a idade não foi preenchida. O STF falou assim, não tem idade mais. Então, voltamos ao estágio anterior à reforma, dizendo que com 25 anos de contribuição, se você comprova que os 25 anos você esteve exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos, não precisa ser os três, é um ou outro, vamos falar assim, você pode se aposentar. Então, essa decisão foi muito boa. Então, assim, onde que é o mais comum que a gente observa? Indústrias de borracha com barulho, com calor. A gente vê muito fábricas com cola, com ruído de máquinas também, ambientes hospitalares, todos os profissionais que trabalham em ambiente de hospital, pode pegar ali um vírus, uma bactéria, certo. Manuseando bioquímicos, e aí entra a questão que eu mencionei dos frentistas também. Toda a profissão que você está exposto a um elemento químico cancerígeno, por exemplo,
que é o benzeno, que é o bendito do posto de combustível, você aposenta com apenas 25 anos. Então, se você recebe insalubridade, tem dúvida, quer saber, se você entende que você estava num ambiente barulhento, se você entende que ali era alguma situação, é a hora de procurar também. Se você já ficou 25 anos exposto a isso, é a hora de procurar um profissional para lhe auxiliar. Por quê? Qual que é a diferença? Se com 25 anos você aposenta de forma especial, para você aposentar por tempo sem ser nesse período, pelo menos 35. Então já são 10 anos a mais. E com a reforma, aí você pode jogar aí para 40 anos, para mais. Então, existindo a chance de se aposentar com 25 anos, que é um período razoável de tempo, é hora de correr atrás e ver. Porque se você não se aposentar agora e for esperar por tempo, você vai esperar aí para 35, para 40 anos de contribuição. Então, a grande mudança foi tirada da idade mínima e voltou a estar vigente, então, somente os 25 anos desde que comprovado. Então, em resumo, é isso. Com essa alteração que teve, né, por muito tempo nós fizemos diversos planejamentos previdenciários com a antiga regra que não tinha essa questão da inexistência da idade mínima. Agora de fato caiu com essa decisão do STF, caiu essa situação, né? Então muitos clientes entraram em contato com a gente, marcamos diversos horários, porque tinha dado os 25 anos, mas não tinha idade mínima ainda, né? E agora, como caiu, nós vamos muito provavelmente, né? Se conseguirmos comprovar, porque é necessário comprovar todo o período, né? Não é só falar que tem, são necessários documentos, que geralmente é o LTCAT e o PPP, comprovando, eles vão se aposentar muito mais cedo do que estava determinado, né? E essa questão da documentação é outro elemento que eu falo. Procure um advogado. Por quê? Porque ele vai te ajudar. A pessoa realmente que é a grande referência, que realmente entende o negócio, né? Exatamente. Não adianta você querer pesquisar na internet, pesquisar sozinho, que depois as consequências podem ser piores, né, pessoal? Então, daí a importância de ter um profissional qualificado para te informar da melhor maneira possível. Com certeza. Olho vivo, que todo cuidado é pouco, hein? Doutor Felipe, me fala uma coisa, como que funciona hoje a aposentadoria da pessoa com deficiência? Ah, certinho. Temos dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e tem a aposentadoria por tempo. A aposentadoria por idade, para a mulher se aposentar, são necessários 15 anos de contribuição com a deficiência, tendo a deficiência, ou seja, se a pessoa trabalhou 5 anos sem ter a deficiência, em algum momento sofreu um acidente, perdeu um membro e se tornou deficiente, a partir disso, uma pessoa com deficiência, ela não teria direito a essa aposentadoria, porque é necessário ter os 15 anos de contribuição sendo pessoa com deficiência. No caso do homem, permanece os 15 anos, né? Só que aí é 60 anos de idade, ok? Deixando claro, tem que ter a deficiência por todo o período. Também temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, certo? Nesse caso, não necessariamente precisa de todo o período ter a deficiência. Tem umas regras de compensações, né? Que não dá para entrar aqui porque são tabelas, né? Exatamente. Mas em regra é o seguinte: temos deficiência grave, deficiência moderada e deficiência leve. Para homens, na deficiência grave, para se aposentar, são necessários 25 anos de contribuição, ok? A deficiência moderada, 29 anos de contribuição. E a deficiência leve, 33 anos de contribuição. Para a mulher, para se aposentar com uma deficiência grave, são 20 anos de contribuição. A deficiência moderada, 24 anos de contribuição. E a deficiência leve, 28 anos de contribuição. Isso tudo é constatado por um perito, sendo tanto do INSS ou, caso for necessário, na via judicial. Então, certo. Aproveitando que você está comigo aqui, gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores do BPC Loas. O que é o BPC Loas? Então, o BPC Loas é um benefício assistencial para idosos ou para pessoas com deficiência. São analisados 2 critérios. Para o BPC idoso, é analisado a idade, né, que é necessário ter 65 anos de idade, e no caso do critério econômico, é analisado a renda, que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, no critério objetivo, né, mas a justiça já entende que tem um critério subjetivo que pode chegar até meio salário mínimo per capita.
Temos também a questão da deficiência, do BPC para deficiente, né? Que nesse caso não tem a idade mínima, ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade, criança, inclusive crianças, pessoas autistas, né? Que temos muitos casos no escritório, podem se encaixar nesse benefício, tendo o mesmo critério econômico. Em relação à deficiência, o Dr. Gabriel tem um critério de explicação melhor que o meu. O que é importante dizer, que eu até comentei com você antes de começar. Nós temos que entender que os conceitos no direito, eles são debruçados através de estudos que reportam assim 100 anos, 1000 anos. A discussão sobre formação de Estado, a gente está falando aí de coisas de antes de Cristo. Então, assim, nós estamos falando de direitos e deveres do cidadão, isso de coisas que são discussão de mais de 2000 anos. Quando a gente olha a questão do deficiente, a legislação é de 2015. Certo. Ou seja, é uma criança, mas uma criança que nem saiu das fraldas ainda para uma discussão tão complexa que é o conceito da deficiência. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente tem que entender o que evoluiu até então, que gerou o Estatuto do Deficiente e tudo mais. Então, assim, o que é um conceito de deficiência definido hoje? É o conceito que a gente diz biopsicossocial e uma análise multitarefas. Como assim? Quando a gente observa lá bio, vou explicar de uma maneira bem simplória, porque o conceito é bem complexo, mas eu vou falar de uma maneira bem simples, bem superficial para que possa compreender. Sim. Bio é função e estruturas do corpo. Então, por exemplo, você observa uma pessoa cadeirante. Ela tem a sua função e estruturas do corpo prejudicada. Então, ela tem dificuldade de mobilidade, ela tem dificuldade de locomoção, então você encaixa ela no bio. Psico, você pega o exemplo do autista. Ela tem ali umas questões cognitivas com rigidez e tudo mais, então ela se encaixaria no psico. E social? Social, o exemplo, vou citar exatamente o cadeirante, para você entender como que forma o conceito de deficiência, que a gente pensa assim, que são somente aqueles que a gente, a olho não identifica e não é. Porque assim, se você pega um cadeirante na cidade que não tem uma rampa de acesso, ali tem uma barreira social. Aquele cadeirante não está incluído na sociedade em igualdade de condições com os demais. Então ali ele tem um prejuízo. E tendo essa deficiência, ele se encaixa no conceito de deficiente. Então, está falando num conceito de barreira. Então, quando você olha uma rampa de acesso que não tem, um outro exemplo que era muito comum em Franca, o meu tratamento médico eu só faço na cidade de Ribeirão Preto. Opa, temos uma barreira social, porque a cidade onde essa pessoa se encontra não oferece o tratamento adequado. E ela vai se deslocar. Então, nós temos ali uma deficiência da sociedade em absorver essa pessoa, jogando ela para outra cidade. E aí nós vamos para um outro conceito. Quem acompanha vai trabalhar? Ela vai conseguir trabalhar se o tratamento é em outra cidade? Então nós temos mais uma barreira social, que é a não inserção no mercado de trabalho. Então quando a gente observa, coisas simples podem ser caracterizadas como deficiência, como por exemplo, eu peguei um resfriado e não consigo trabalhar. Se eu não tenho acesso ao mercado de trabalho por motivo de saúde, eu estou com uma barreira social. Só que você fala assim, pô, mas aí é muito simples. Não, o problema não vou caracterizar deficiência, porque a lei ela estipula um período de duração dessa deficiência, dessa barreira. Então, por exemplo, se uma gripe me impossibilita de trabalhar, uma gripe forte me impossibilita de trabalhar 3 dias, eu não sou deficiente. Por quê? Porque a legislação diz que a minha deficiência tem que ter efeito por 2 anos. Então, se aquela pessoa se encontra com um problema de saúde, que o seu efeito, seu tratamento é por 2 anos, e essa pessoa tem essa dificuldade que seja social, uma dificuldade bio, de função e estruturas, ou uma dificuldade que seja psico, e esse efeito do problema de saúde dela supera 2 anos, por lei, ela tem esse conceito de barreira, ela é deficiente. Então, é muito mais amplo hoje o conceito do que simplesmente falar assim, posso ou não trabalhar, que é o conceito da incapacidade. Então, todo mundo pode ser, como todo mundo pode não ser, desde que comprovados os requisitos, e aí existe uma tabela, que não vai ser o caso que eu vou citar, mas só para vocês entenderem o conceito biopsicossocial. E para finalizar, é uma conceituação. Então, se a gente está falando de social, a gente foge do campo médico. Porque o médico vai olhar a função e estruturas do corpo e vai também para um assistente social. Então, é uma análise multidisciplinar de um médico, um assistente social, analisando dentro da realidade daquele caso quais são as barreiras enfrentáveis. Exato. E temos casos também, que é o seguinte, a fibromialgia e a visão monocular, recentemente, foram caracterizadas por lei como deficiência. Porém, não obrigatoriamente, você ser portadora dessa deficiência faz com que concedam LOAS para você. Porque tem toda essa análise biopsicossocial que o Dr. Gabriel apresentou, né? E em contrapartida, problemas de saúde que costumam não ser caracterizados como deficiência. Por exemplo, uma depressão, uma pessoa que está em tratamento contínuo há mais de 15 anos,
pode ser caracterizado como pessoa com deficiência e ter a concessão do LOAS. Então é um âmbito muito amplo assim, a ser analisado. Tem que ter um profissional ali para estar analisando da melhor forma possível. Sempre tem que ter um profissional. Então aqui a gente gosta muito de informar as pessoas, mas o certo mesmo, pessoal, é você realmente procurar uma equipe especializada, como a equipe que está aqui comigo hoje, para poder realmente te orientar da melhor maneira possível, para você realmente tirar todas as dúvidas e ter o benefício certinho concedido, tudo certinho na área da Previdência. Vamos para o intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa, pessoal. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofran. Olá você, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Estou passando por aqui hoje para dar uma dica muito legal para todos vocês nesse mês da advocacia, onde dia 11 é comemorado o Dia do Advogado. Pessoal, você que gosta de fazer o seu podcast, você que gosta de fazer os seus vídeos de divulgação para as redes sociais, o Centro Universitário Unifacef oferece um estúdio prontinho para que você possa fazer o seu podcast, para que você possa fazer os seus vídeos, realmente equipamentos muito bem feitos, equipamentos top, de primeira linha, onde você vai encontrar uma estrutura completinha para realizar as suas gravações. Você pode fazer a sua própria edição ou contar com uma equipe realmente especializada que faz todo esse processo para você a um custo realmente muito simbólico. Então, amigos advogados, neste mês da advocacia, o Unifacef oferece esse set para vocês realmente muito moderno, muito bem feito, muito bem preparado para receber todos vocês. Então venha conhecer, agende, o telefone está na tela, agende uma visita, agende sua participação, você vai contar com equipamentos de primeiro mundo e realmente uma estrutura completinha. Alô vocês, amigos advogados, o mês é de vocês e vocês ganham o presente. Unifacef com o seu estúdio. Venha conhecer, eu indico. 121 anos de história, 121 anos de cuidado, acolhimento e amor. Uma trajetória construída por muitas mãos e por corações que escolheram servir. Aqui, cada gesto importa, cada abraço acolhe, cada sorriso conta uma história. Mais do que um lar, somos presença, cuidado e dignidade. Um lugar onde o amor permanece todos os dias. Celebrar 121 anos é honrar cada vida que passou por aqui e continuar escrevendo essa história de amor ao próximo. 121 anos cuidando de história. Entre cores e histórias, com Ana Cláudia. Alô vocês, amigos telespectadores de Franca e de toda a região. Claro que eu sempre gosto de dar para vocês dicas especiais aqui no nosso programa. Hoje, abrimos as portas para o Bela conhecimento Ótica. de uma Você que está especialista precisando que fazer transforma o o tempo seu em óculos de expressão. grau, também Ana Cláudia, presentear ou nosso se querido, presentear com atuação um na lindo técnica óculos histórica solar, barroca, tudo isso ela você nos encontra conduz aqui pelo na universo Bela da Ótica. restauração Aqui ao e meu da lado está a policromia, Flavinha, que é a proprietária da revelando Bela Ótica, segredos, que vai falar um cuidados pouquinho e a das importância de dicas manter especiais que viva a Bela essência Ótica das oferece. coisas. Não é mesmo, Flavinha? Prepare-se para Verdade, descobrir
dicas estamos aqui com o valiosas de nosso quem vive a trabalho arte para em sua atender forma mais Franca e autêntica. região. Vamos lá, Ana Você aí Cláudia, que já agora é passou com dos você. 40, tá com uma dificuldadezinha de leitura, tá esticando o braço para ler, tá na hora de você visitar o seu oftalmo e nos fazer uma visita. E aqui nós temos uma vasta coleção de modelos de armação, público feminino, masculino, infantil, as crianças, muita atenção, papais, com a questão de tela, tá? Precisamos cuidar disso para você. Vem para cá, Bela Ótica, podemos te ajudar. É isso aí, pessoal. Inclusive, a criançada que voltou das férias agora, tá precisando daquele óculos e tudo mais, aqui na Bela Ótica você encontra condições especialíssimas para confeccionar o seu óculos e muito mais, além daqueles modelos lindos, lindos, lindos que você encontra de montão aqui na Bela Ótica. E claro, né, Flavinha? Aquelas condições de pagamento que só a Bela Ótica tem. É verdade, facilitamos as suas compras em até 10 vezes sem juros em todos os cartões, tá? Também trabalhamos com o nosso crediário próprio. Venha nos fazer uma visita e fazer o seu orçamento conosco. A Bela Ótica, pessoal, essa loja linda que vocês estão conferindo aqui ao fundo, está muito bem localizada aqui no antigo prédio da AEC Centro. Muito bem localizada mesmo. General Osório 1440. 1440, está na tela o telefone da Bela Ótica também, caso você queira entrar em contato com o pessoal, fazer aquela pergunta e tudo mais. Bela Ótica, também você encontra, alô amigos da região, você encontra Bela Ótica também, Rifaina, São José da Bela Vista, Cristais Paulista e Ribeirão Corrente. Em isso. todas essas cidades você encontra a Bela Ótica com todas as suas condições para você confeccionar o seu óculos de grau, aquele óculos solar lindo, lindo, lindo. Tudo isso você encontra Bela Ótica, né, Flavinha? Bela Ótica. Venha fazer uma visita, pessoal. Essa eu indico. Cuidar da sua saúde vascular é investir em qualidade de vida. Quando o assunto é saúde vascular, experiência, competência e atendimento humanizado, conte com um profissional que coloca o bem-estar de cada paciente em primeiro lugar. Dr. Adriano Faleiros Pimenta, médico especialista em cirurgia vascular, oferece um atendimento diferenciado, pautado pelo conhecimento, pela precisão no diagnóstico e, acima de tudo, pelo cuidado individualizado. Cada paciente é único e merece ser ouvido, acolhido e acompanhado com atenção. Por isso, o Dr. Adriano busca oferecer uma medicina moderna, segura e personalizada, com avaliação completa e orientação adequada para cada necessidade. Varizes, dores e inchaço nas pernas, problemas circulatórios, prevenção e tratamento das doenças vasculares merecem atenção especializada. Não deixe sua saúde para depois. Procure quem entende, cuida e acompanha você de verdade. Experiência, confiança e cuidado especializado para a saúde das suas pernas e de todo o seu sistema vascular. Muito bom, meus amigos telespectadores. Já estamos de volta com o bloco final do Família Verzola Recebe. Dr. Gabriel, eu acho um assunto muito importante a gente falar. Você falou um pouquinho no primeiro bloco do nosso programa, mas eu acho que a gente tem que falar muito bem para o nosso amigo que está nos assistindo. É sobre o MEI, microempreendedor individual. Muita gente ainda tem dúvidas sobre se o MEI tem ali os benefícios previdenciários garantidos. Como que funciona? Dá uma dica aí para o nosso amigo que é MEI e está nos assistindo agora. Claro. O MEI, ele é na verdade, a alíquota de contribuição do MEI basicamente é o pagamento do INSS. Tem todos os benefícios tributários, tem todas as questões que envolvem, mas em relação ao INSS, o mais importante para o MEI é ele não atrasar o pagamento. Por quê? Pagamentos em atraso de MEI não conta para carência. Porque para ter acesso a benefícios do INSS, ele exige um número mínimo de contribuições. E ele só valida essas contribuições se o pagamento foi feito em dia. Então você que está com o MEI atrasado, organize para pôr em dia essa situação e pagar periodicamente. Mas eu tenho alguns meses em atraso, ele vai contar para efeito de carência? Não, vai contar para tempo, mas não conta para você pedir um benefício previdenciário. Só que, por que é importante? A menor alíquota, que é 5% sobre o salário mínimo, então o menor valor que você paga para o INSS disponível é assim, se eu não me engano, hoje é R$90 aproximadamente o valor do MEI, e você tem acesso a todos os benefícios previdenciários. Então, uma mulher que engravidou tem direito ao salário maternidade, uma pessoa que era MEI que veio a óbito deixa para todos os dependentes pensão por morte, a pessoa que estava e adoeceu e ficou sem condições de trabalho, ela recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se ela continuar contribuindo como MEI, ela aposenta por idade ao completar 65 anos se homem, 62 se mulher, por ser uma atividade urbana, e 15 anos de contribuição pelo MEI também. Mas e se eu pagar o MEI e quiser uma aposentadoria por tempo? Dá para resolver também fazendo uma complementação depois. Ou seja, o MEI ele é basicamente assim,
ele é muito bom para a área previdenciária. Por quê? Porque através do pagamento pelo MEI, você é segurado do INSS. E sendo segurado do INSS pagando em dia, você tem acesso a todos os benefícios. E lembrando que é o valor mais baixo que a pessoa possa pagar. Justamente, muita gente tem dúvida pelo seguinte, mas eu sou MEI e pago certinho o MEI, e vou aposentar com um salário mínimo. Como que eu faço para aposentar com um salário maior? Como que o MEI precisa fazer, gente? Então assim, aí o que acontece? Aí entra o planejamento. Por quê? Porque, por exemplo, naquele caso que eu citei, que a pessoa queria pagar no primeiro bloco ali 2 salários e tudo mais, eu falei que ia ter uma diferença salarial gritante e queria pagar imposto à toa, naquele cenário, ele abriu o MEI e começou a pagar, porque ele já prestava atividades remuneradas para empresas, e eu falei, abre o MEI, paga sobre a alíquota do MEI, por conta disso. Porque naquele cenário, o MEI não, fez mais sentido pagar sobre o salário mínimo do que aumentar, porque assim, não adianta eu querer. Porque o planejamento não é assim, eu quero receber tanto, mas será que você tem direito de receber tanto? Será que dá tempo de você pagar o suficiente para receber tanto? Então assim, eu quero aposentar com um salário melhor. É melhor fazer um planejamento. Por quê? Porque você pode pagar o MEI e pagar uma guia de complementação sobre o salário que você deseja se aposentar. Essa guia de complementação é possível. Você pode, por exemplo, uma coisa que é importante também falar do MEI, que ele pode registrar como empregado e ter MEI também. Então vamos supor aquela pessoa que trabalha na fábrica e abriu um negócio à noite. Somos 2 salários também. Então assim, o MEI é possível se aposentar com valor sem ser salário mínimo, mesmo pagando MEI? É possível, mas eu recomendo, antes de você tomar a decisão e fazer qualquer coisa, é ver se existe fundamento que você vai fazer para você não gastar dinheiro à toa e não rasgar dinheiro, porque como eu disse, pelo menos da minha parte, eu odeio pagar imposto, pago porque eu sou obrigado. Então ficar pagando imposto a mais para o Estado, sem que tenha aquele retorno financeiro, ou que tenha o que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento, não faz sentido. Então é possível? É possível. Mas eu vou me ater a te falar para procurar um planejamento, um escritório de advocacia, te oferecer um planejamento para que você não faça coisa desnecessária e entregue um dinheiro que você vai ter que fazer um esforço para pagar de forma inútil para o Estado. Vamos falar assim, então antes de fazer isso, procure um advogado. Em relação a essa situação que o doutor falou, nós temos um caso que a gente conseguiu resolver recentemente, é o seguinte, o cliente por muito tempo pagou o MEI e somando todo o tempo de contribuição, daria direito para ele se aposentar por uma das regras de transição que eu apresentei anteriormente, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que ele contribuiu como MEI, e o MEI, em regra, né, só serve para aposentadoria por idade. Aí ele chegou no escritório todo desesperado, porque fez o pedido no INSS e negou. Aí nós analisamos toda a situação e verificamos que se ele complementasse cerca de 2 anos do que ele pagou como MEI, ou seja, a alíquota de 5% transferisse para de 20%, né, faria com que ele se aposentasse pela aposentadoria por tempo de contribuição. Então, calma. Se em alguma época da vida só tiver possibilidade de pagar como MEI, pague como MEI, porque num futuro, caso seja necessário, é possível complementar esses períodos, né, e fazer com que você aposente com o melhor benefício possível. Joia, joia, joia. E me fala uma coisa, doutor Felipe, e quando o INSS ele nega um benefício, qual que é o caminho a se tomar? Então, tem 2 possibilidades, né? Tem como fazer um recurso no próprio INSS, o que eu não indico muito, e entrar judicial, que é a minha indicação. Vou explicar. Por quê? Por exemplo, se for um benefício por incapacidade, o INSS, na análise de um benefício por incapacidade, se fizer um recurso na própria via administrativa, ele não vai marcar uma nova perícia. Ele basicamente vai reanalisar o que já foi analisado por um perito. E muito provavelmente vão seguir a decisão desse perito, certo? Aí se for para a via judicial, vai ser marcada uma nova perícia por um perito judicial, né? Correto. Que vai analisar novamente o caso da pessoa e possivelmente ter uma decisão, opinião diferente do perito administrativo. Certo. Então eu sempre indico, para a grande maioria dos benefícios, ir para a via judicial, porque é uma análise bem mais robusta e detalhada. Certo. Doutor Gabriel, quando que é indicado a pessoa procurar uma previdência privada, por exemplo? Sim, o INSS, ele tem, em termos gerais, o INSS ele tem um limite de pagamento. O que significa? Vamos supor que a pessoa ganha R$1 milhão por mês. O teto da Previdência é R$8 mil.
Então ela pode querer receber 100 mil reais de aposentadoria, que não é possível, porque a Previdência Social tem um limite. Então, e outro cenário também é que, por exemplo, e isso eu recomendo muito, a pessoa vai lá, já está próximo a se aposentar, mas ali ela quer aumentar a sua aposentadoria, e aí ele vê que pelas regras, porque as regras do INSS são leis e elas são engessadas, o cálculo matemático é aquele, e matemática é preciso. Não tem como eu fingir menos é menos, mais é mais, não existe interpretação, matemática é exato. Então chega um momento que o INSS te trava e que ainda que você pague sobre o teto, que vai ser um sacrifício de R$ 1.600 mensais, não vai fazer sentido nenhum, porque o retorno do seu investimento vai ser ínfimo ou nenhum. Então, quando chega nesses cenários que o planejamento te indique, você recorre a uma previdência privada, como, por exemplo, eu disse, um empresário que fatura bem e quer aposentar bem. Bom, você pode querer se aposentar bem, mas porque assim, o que é o INSS se não uma contribuição social? Então, ele vai ter o limite dos R$ 8.000, porque ele não é um imposto que você vai pagando conforme você vai faturando. Ele é uma contribuição social que para os 8.200, mais ou menos, que é aproximadamente o valor do teto do INSS. Então, ainda que ele fature 10 milhões, ele vai pagar sobre o 8.200 pelo trabalho dele pro INSS. Então, se ele quer ter um salário bom, maior, planejou, viu que não vai atingir a sua necessidade de renda para quando você se aposentar, aí o indicado sempre é fazer uma previdência privada, procurar alguém para fazer uma aplicação financeira. Então, nem sempre a resposta da sua ânsia vai estar dentro do sistema de previdência social do governo federal ou qualquer outro regime, que seja regime próprio, regime geral. Nem sempre a previdência social vai satisfazer essa ânsia. Então, quando você observar que não é se eles não vão te dar a resposta, o amparo que você deseja, o indicado é recorrer a uma previdência privada, a recorrer a um investimento no setor, enfim, de bolsa de valores, enfim, aí procurar um profissional desse mercado para poder fazer esse investimento na previdência privada. Muito bom, maravilha, maravilha. Agora, pessoal, gostaria que vocês deixassem, aqueles amigos que acompanharam o nosso programa, que estão acompanhando aqui o Família Verzola Recebe, uma orientação para quem está realmente preocupado com a aposentadoria, ainda não procurou um especialista, por favor, dê uma dica especial pra gente. Olha, se você ainda quer saber, por exemplo, assim, todo mundo quer saber o dia que vai aposentar, ou todo mundo quer saber o salário que vai ter quando ela for se aposentar. Nesse cenário, o recomendado procure um advogado previdenciário neste momento, ou até mesmo, se você tem dúvidas, porque assim, o que é importante dizer? O INSS, ele é igual uma final de campeonato que você está na última disputa de pênalti, se você errar, acabou. Você vai bater o pênalti. Se você tem, vamos falar assim, informações suficientes e tudo mais, você bate o pênalti, é golaço. Mas e se você bater o pênalti para fora? Não adianta depois, se você fizer uma coisa que não seja possível corrigir, nem por advogados, querer vir atrás e querer procurar um escritório depois que as coisas aconteceram. Então, assim, é sempre recomendado para você, porque é o seguinte, eu bati o pênalti para fora, não gostei do resultado, eu queria bater de novo. Não é possível, meu amigo. Infelizmente, você bateu o pênalti para fora. Então, antes de você bater este pênalti para fora de algo que vai definir seu futuro, de algo que vai ser sua renda para sempre, de algo que vai trazer a manutenção da sua casa, porque os benefícios previdenciários, em sua grande maioria, é substitutivo de renda, ou seja, você vai pegar a renda do trabalho e vai deixar de lado e vai viver com aquilo, aí eu recomendo, se é uma decisão importante e crucial para a sua vida, você vai tomar com base em achismos ou com segurança e uma decisão mais certeira e fazer um golaço. Então sempre, quando você for tomar uma decisão previdenciária em qualquer âmbito da sua vida, pense numa final de campeonato que o seu pênalti é decisivo. Se você faz, é campeão, e se você perde, você está fora do campeonato. Então assim, nesse momento, sempre que você for fazer, faça uma consulta prévia, nem que seja para pegar informação. Porque aí você vai ter um respaldo jurídico maior e uma certeza do que você está fazendo. E não vai ser com ChatGPT, não vai ser com ferramentas vai ser com profissionais realmente que estão ali para te orientar da melhor maneira possível, isso, né, doutor? Com certeza. Então, por isso que é recomendado que em natureza previdenciária, por ser uma decisão importantíssima sobre a sua vida, que você procure um profissional da área previdenciária para te auxiliar. E é importante ressaltar a seguinte situação. Um planejamento previdenciário, ele é para todas as idades. Para alguém que está no começo da vida, né, da vida no labor, para uma pessoa que já está próxima de se aposentar, alguém que já se aposentou, verificando a possibilidade de uma revisão, né? Então, em qualquer momento da sua vida, o ideal é fazer um planejamento previdenciário para almejar, né, quando for se aposentar, o melhor benefício. E se já estiver aposentado,
a possibilidade de uma revisão para melhorar o benefício também. E só para finalizar, tem muita informação que circula nas redes sociais e nem todas elas são verdadeiras. Então você assiste vídeo, põe no YouTube, assiste isso, assiste aquilo e fala, tô convicto e vou fazer. E aí pode ser uma grande e tremenda cilada, porque a pessoa não se encaixa naquele conceito, aquilo não é o que realmente é o cenário dela. Então, mesmo que você ache que tenha muita informação, é sempre melhor falar assim, pô, um exemplo, o escritório dos meninos ali, 16 anos de experiência no mercado, ou o fulano ali eu conheço, já faz muitos anos que ele atua na área, será que ele não sabe mais do que você? Por exemplo, como eu disse no início, a minha família, a minha casa, que somos os donos do escritório, trabalha 24 horas por dia há 16 anos. Da hora que dorme, a hora que a hora acordou, tá trabalhando. Dormiu, tá trabalhando. Até de madrugada. Então assim, será que eles não sabem mais, depois de processar inúmeros e milhares de vezes o INSS mais do que eu? Então assim, por isso que eu digo que é uma decisão tão importante, sempre procure um profissional da área. Maravilha. E o pessoal que nos assistiu agora, que querem encontrar a equipe do escritório Machado e Martins, como que eles devem fazer, pessoal? Bom, aí nós temos as nossas redes sociais, né, que é Machado e Martins @advogados. Vou deixar na tela aqui, inclusive, pessoal. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, nós estamos no TikTok, enfim, todas as redes sociais encontram a gente. Também lá você vai ter um link na bio que você direciona para o atendimento do escritório através do WhatsApp, né? Temos também canais de atendimentos de WhatsApp. Pode ser dito o número? Claro, à vontade. É 16992877130, que é o nosso canal de atendimento, que é uma central de atendimento. Atendemos Franca, atendemos Ribeirão Preto com unidades presenciais, mas nós atuamos em todos os estados do Brasil e atendemos a nível nacional. Então, mais preocupado em procurar um advogado da sua cidade, procure alguém que seja competente. Maravilha! Pessoal, nosso programa está chegando ao final, mas foi um bate-papo muito, muito, muito legal com esses dois grandes profissionais da área jurídica que hoje aqui estiveram debatendo com a gente sobre a área previdenciária. Primeiramente, doutor Gabriel, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Foi um programa muito informativo, muito legal mesmo, onde vocês levaram esse conteúdo de qualidade para os nossos telespectadores, contaram um pouquinho das suas trajetórias na área jurídica e, claro, muito bem informaram a todos nós sobre a área do direito previdenciário. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu particularmente agradeço muito a confiança, né, de ter feito o convite, de ter dado essa oportunidade de estar conversando. E para nós é sempre uma honra estar aqui com vocês e também poder informar a população, porque a gente sabe que ela é carente de boas informações, né? Então, sempre que você precisar, sempre que tiver uma oportunidade, pode nos convidar que nós estamos à disposição e muito obrigado pela confiança. Maravilha, doutor Felipe, eu gostaria de agradecê-lo também pelas informações tão precisas aqui no nosso Família Verzola Recebe de hoje. Tenho certeza que nossos amigos telespectadores terminam o dia hoje muito bem informados sobre a área previdenciária. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço de poder estar aqui presente hoje, né? Apresentar um pouco do nosso conhecimento, da nossa história de vida, né? Nesse canal aqui que abrange tantas pessoas, né? Que auxilia tantas pessoas a adquirir um pouco mais de conhecimento, né? A gente deixou claro aqui que é importante sempre procurar um advogado, mas, em contrapartida, né? Também é importante as pessoas entenderem o seu direito. Então, sempre que precisarem, estamos aqui à total disposição para fazer esse bate-papo que foi muito legal aqui. Sem dúvida nenhuma, outros convites serão feitos para essa dupla de sucesso da Advocacia Francana estar novamente aqui conosco, debatendo a área do direito previdenciário. Inclusive, como vocês viram na abertura do programa, Dr. Gabriel e Dr. Felipe estão ilustrando o quadro Momento Jurídico nesse mês de agosto, aqui no Família Verzola Recebe. Mais uma vez, obrigado, pessoal, sucesso a vocês. Obrigado, igualmente. E na próxima semana eu estou de volta com aquele programa inédito que vocês sempre esperam, pessoal. Até lá!